Meus amigos, minhas amigas, nesse terceiro programa nós teremos uma matéria que foi feita com o Dalmo Duque. Ele é voluntário no CVV, Centro de Valorização da Vida. Falará um pouco sobre Setembro Amarelo, um mês dedicado ao combate ao suicídio. Fiquem ligados, confere aí. Olá, eu sou o Dalmo Duque, eu sou voluntário do CVV, eu sou educador, né? E venho atuando no CVV desde 1979. Eu sempre combinei essa minha atividade de voluntário do CVV com a minha profissão de educador, né? Eu via isso como uma espécie de uma tarefa, levar a prevenção do suicídio no mundo escolar, né? O suicídio é um tabu, vocês sabem que é uma palavra, uma cultura muito fechada, né? Muito proibida. É vista nas sociedades religiosas como um desafio a Deus, né? Extremamente perseguido, enfim, de forma muito obscura. Hoje o suicídio está começando a ser revelado, né? A ser visto de uma maneira mais científica, né? Mais tranquila, né? Até para poder ampliar as possibilidades de prevenção. Eu entrei no movimento da prevenção do suicídio no CVV, oriundo da Mocidade Espírita, de uma casa espírita em São Vicente. E lá nós tínhamos um grupo que fundou o posto do CVV de Santos. Santos é uma cidade maior, regional, né? Então o nosso primeiro posto na Baixada Santista não foi em São Vicente, foi em Santos. Fundamos esse posto existe até hoje, ele funciona 24 horas desde quando ele foi fundado, em 1979, né? E foi ali que eu fiz a minha trajetória de aprendizagem na prevenção do suicídio e envolvimento com o CVV. No CVV a gente tem essa cultura do sigilo, né? Da proteção da identidade e do anonimato das pessoas que nos ligam e dos próprios voluntários. Os voluntários, eles, quando estão trabalhando, eles são anônimos, eles usam pseudônimos, eles são apenas voluntários. São pessoas de todas as profissões, de todas as áreas, mas lá eles só têm um nome e anônimos. E as pessoas que ligam também, né? Então nós, quando atendemos uma pessoa, nós não perguntamos o RG, o CPF dela, a profissão, o endereço, absolutamente nada. A nossa relação é de igual para igual. É de ser humano para ser humano. Então tudo que é relatado para a gente também a gente guarda como segredo, como sigilo. O que a gente tem na memória são os relatos de dores, né? De tormentas, de ansiedade, de depressão, de intranquilidade, de mágoa, enfim, de tristeza, angústias, né? Isso marca muito. Todos os casos são muito marcantes porque as crianças que ligam, os adultos, os idosos, as pessoas famosas, as pessoas não famosas, né? Elas são seres humanos como todos nós. Então, quando elas relatam, a gente procura dialogar com os sentimentos e as emoções delas. Nós somos amparadores, nós somos amigos. Ouvimos desabafos, né? Desabafos impressionantes, né? Mas a gente não fala porque é uma questão de respeito à dor alheia, né? Isso é muito importante. É o que a gente ensina hoje em todos os lugares que a gente vai, né? A questão das estatísticas sobre suicídio aumentou no mundo inteiro nos últimos 20 anos, mas houve uma reação da Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU, que tem um departamento de saúde mental, né? Ela tem isso muito bem organizado, cientificamente, né? Profissionalmente, e eles então recomendaram aos países que fizessem planos nacionais de prevenção do suicídio. O Brasil fez o seu plano de prevenção do suicídio, um plano coletivo, né? Envolvendo os setores científicos, as universidades, as entidades profissionais e a entidade voluntária, que é o CVV, que já existe há 60 anos. Então, o Brasil tem um plano de prevenção do suicídio. E esses planos nacionais de prevenção do suicídio, eles foram causadores da redução das estatísticas. Em 2010, por exemplo, nós tínhamos 1 milhão de suicídios por ano no mundo. Esses números já caíram para 850 mil. O Brasil, por exemplo, está em 8º lugar. O Brasil não tem tantos, não é tão assustador. O que nos preocupa no Brasil é o aumento de suicídio de jovens. A cada 45 minutos se mata uma pessoa no Brasil. Dessa quantidade, 12% são jovens. Então isso nos causou uma certa preocupação e busca, né, de um enfrentamento em relação a oferecer a prevenção do suicídio no mundo dos jovens, nas redes sociais, que é onde eles entraram de cabeça, né, nas 2 últimas décadas, e as redes sociais elas são uma selva digital.
Ali nós encontramos até curso de ensinando as pessoas a cometer suicídio. Então o CVV também ingressou nas redes sociais fazendo prevenção. Os nossos atendimentos às vezes não. Hoje é virtual, né? Praticamente 100% dos nossos atendimentos hoje é virtual. E nós atendemos 4 milhões de chamadas por ano. 2.500 voluntários, já chegamos a 3.000, né? Mas é muito pouco. Pelo volume de chamadas e atendimentos, nós precisamos dobrar o número de voluntários, chegar a 5, 6 mil voluntários. Com uma aliança que nós temos agora com o Ministério da Saúde, nós temos um número exclusivo, 188 gratuito, né? Que nos permite fazer atendimentos no Brasil inteiro, pelos nossos voluntários, né? Em casa, inclusive. Então nós somos treinados para fazer esses atendimentos emergenciais, nos horários que as pessoas não podem procurar hospital, socorro, né? Nós fazemos aquele primeiro contato emergencial, de ouvir, escuta fraterna, né? Nós não somos profissionais, não resolvemos o problema de ninguém, mas simplesmente a gente fica ao lado das pessoas, né? Que estão passando por aquelas crises. O ingresso no CVV é a partir dos 18 anos. Eu ingressei nessa época também. E o CVV foi se desenvolvendo, o CVV foi evoluindo. Em 60 anos, o CVV, nós aprendemos muito a respeito de suicídio, prevenção do suicídio. Hoje em dia, as entidades profissionais, segmentos profissionais, eles sabem da nossa vivência, né? E eles pedem muito ajuda, né? Porque eles sabem que o suporte que nós damos antes do tratamento, antes da profilaxia, é muito importante, né? O governo, o Ministério da Saúde, quando cedeu para nós o número 188, né, ele sabia que ele estava lidando com uma instituição que tem experiência, né, que tem vivência nesse setor. As causas do suicídio são muitas. Não existe um padrão definido, porque sendo uma escolha humana, né, é muito complexo, né? A gente não sabe as razões íntimas que levam as pessoas ao suicídio, né? Não nos preocupamos com isso, a gente procura compreender os sentimentos dessas pessoas. A gente oferece as oportunidades. O CVV também tem um hospital psiquiátrico, né, chamado Francisca Júlia, em São José dos Campos. E vocês sabem que o internamento psiquiátrico no Brasil, em todos os lugares do mundo, era terrível, né? Eram verdadeiros campos de concentração. O Hospital Francisca Júlia do CVV, por exemplo, ele foi aberto com 150 pacientes que viviam abandonados lá no Juqueri, em São Paulo. Então essa foi a nossa entrada na psiquiatria espiritual, que tem a sua raiz no suicídio e na sua prevenção. E tem tido excelentes resultados através dos passes magnéticos, né, das terapias e, sobretudo, das escolas, né, as escolas de evangelização, de reforma íntima, de mediunidade, porque o médium também ele corre um risco de suicídio altíssimo, porque ele é naturalmente perturbado e ele tem compromissos muito sérios, que ele não lembra, mas tem, né? E isso é uma porta aberta para o suicídio se ele não toma cuidado, se ele não tem vigilância, né? O Setembro Amarelo foi um movimento que foi criado pelas organizações internacionais de prevenção do suicídio. Ele foi trazido ao Brasil pelo CVV também. Então, cada mês nós temos um acordo de prevenção, né, do câncer, né, da saúde mental, e o Setembro Amarelo virou esse ícone. E não virou à toa, né, porque isso é uma necessidade, né, da sociedade. As pessoas percebem hoje que muitas pessoas estão sofrendo esse risco. Então o movimento ajuda muito a chamar a atenção. No nosso caso, por exemplo, trabalhamos hoje com jovens, o Setembro Amarelo é o mês que a gente faz os nossos movimentos, né? Mesmo não estando nas escolas, nós estamos dando cursos remotos, fazendo campanhas, né, pelas redes sociais, realçando essa ideia da prevenção e afastar o tabu, né, falar abertamente sobre suicídio e propor uma educação emocional nas escolas, uma educação preventiva do suicídio e de enfrentamento à depressão, à ansiedade, à síndrome de pânico e situações que levam ao suicídio. E nós criamos o programa Estação Amizade, foi feito um livro, né, de ficção baseado em alguns casos reais, né, de jovens que se matam, que enfrentam o suicídio, né. Foi naquele momento da baleia azul, naquele fenômeno da baleia azul, nós fizemos esse enfrentamento. Criamos o programa Estação Amizade, que seria futuramente a base do CVV Jovens, né, que é criar multiplicadores. Então o que a gente faz? A gente treina jovens para que eles conversem com os próprios jovens sobre prevenção do suicídio.
Essa é a nossa proposta, né? Aliada hoje ao CVV, ao Unicef, né? E às secretarias de educação. Isso foi facilitado pelo movimento do Setembro Amarelo, que envolve todo mundo, envolve todas as religiões, todas as frentes, né, científicas, todo mundo. Eu sou autor também da biografia do CVV. O CVV, quando fez 50 anos, escreveu um livro contando a sua história. Eu fui o autor desse livro. Agora nós já estamos preparando o livro dos 60 anos, está praticamente pronto, né, relatando os últimos 10 anos e mais as histórias do passado, né? Em breve nós vamos lançar isso. Nós não escondemos que o CVV é de origem espírita. Hoje não é mais, né? O CVV hoje ele é religioso, apolítico. Ele agrega pessoas de todas as religiões e até os ateus. O CVV foi fundado por uma turma da Escola de Aprendizes do Evangelho da Federação Espírita de São Paulo, em 1962. Depois eles abriram, né, a instituição para todos os segmentos. A primeira plantonista do CVV foi uma imigrante japonesa, Misayo Ishioka, que nasceu em Hiroshima. Ela deu o primeiro plantão do CVV em 1962, às 16 horas, na Rua Maria Paula, em São Paulo. A literatura espírita, a literatura científica, a literatura artística, né, sobre esse assunto é vasta. O livro Estação Amizade, que eu escrevi em parceria com a minha filha, né, na época ela tinha 14 anos, para captar, né, as angústias dos jovens que ela bem conhecia. Ela teve um colega que se enforcou, por isso nós fizemos esse livro, né? É um dos livros mais vendidos hoje nos sites de vendas de livros. E incrível que o editor não queria que eu colocasse a palavra suicídio na capa. Ele achava muito perigoso, né? Ele temia o efeito contágio, né? E pelo contrário, eu insisti, e o livro ele é um sucesso porque ele tem a palavra suicídio na capa, né? E fala abertamente para jovens, né, para adultos sobre esse problema. Então eu gostaria que vocês abrissem espaço, realmente eu agradeço, eu fico muito feliz com esse espaço de falar sobre suicídio, sobretudo sobre prevenção, né, ajudar a quebrar esse tabu, falar abertamente, né, sem preconceito, e saber que o suicídio ele não precisa de condenação, de doutrinação, de explicações, né, ele precisa de compreensão, amizade, amparo, aceitação, né. Isso qualquer um pode fazer, porque é uma atividade humana, é uma ação humana. A mente do suicídio é bipolar, né? Tem um lado que quer morrer e tem um outro lado que não quer morrer, pede socorro, e você vai conversar com esse lado dele que não quer morrer. Nesse segundo bloco nós temos uma matéria com o ciclista Ronaldo Tadeu. Ele vai falar um pouco sobre os benefícios e também como é pedalar essa metrópole. Temos os Guerreiros Bike, mas antes de mais nada, se inscreve no canal, dá um like, nos segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, vem com a gente. Olá pessoal, meu nome é Ronaldo, tenho 43 anos e minha profissão é motorista. Sou de São Paulo, capital, e para mim ser ciclista é tudo de bom. Eu uso para pedalar duas bikes. Essa que está atrás de mim, uma Speed, eu uso ela em estrada quando eu faço viagens longas, até mesmo treinar em rodovia em estrada, que ela é própria para isso, né? E eu uso também essa mountain bike, que eu uso ela em terra, faço alguma trilha, algum passeio no campo, ou até mesmo quando eu ando aqui em São Paulo, na cidade, porque com a outra devido a muito buraco que tem, torna perigoso. O benefício que a bike me trouxe foi que do tempo que eu estou pedalando, difícil eu pegar algum tipo de gripe, não tenho falta de ar, emagreci um pouco mais, né, bastante, e larguei o vício do cigarro também, que logo quando comecei a pedalar, eu fumava e larguei o cigarro. No ano de 2014, eu sofri um acidente, estava na ponte Cidade Jardim, na Zona Sul, e um carro invadiu a ciclovia. E eu desviando desse carro, bati na bicicleta do amigo meu, caí com o punho em cima do braço, o corpo em cima do braço, assim. Aí fraturei o punho e teve que pôr parafuso e placa. Eu pedalo num grupo chamado Sem Destino Bike Team. Esse grupo que eu pedalo já faz 10 anos já. Nós conhecemos aqui na Zona Leste, na Radial, e com esse grupo a gente faz passeio, viagem, festas, confraternizações e também pedalo com outro grupo também, aqui na Zona Leste. Em São Paulo, infelizmente não é todos os motoristas
nem pedestre, nem motociclista que respeita o ciclista. Muitos veem o ciclista como um transtorno, mas do jeito que está hoje em dia, muito carro, a bike está sendo um benefício muito melhor até para as empresas. E a minha dica para quem quer começar a pedalar é simples: gostar de pedalar, gostar de bike. Persista, é um esporte gostoso, você vai conhecer muitas pessoas, muitos lugares incríveis, tomar banho em cachoeira, você vai chegar em locais onde carro não chega, muitas vezes carro não chega. E também você tem pessoas que, assim, compram uma bicicleta cara, paga caro, bicicleta de 3 mil reais, compra roupa cara, shorts importado, camisa, sapatilha, anda 2, 3 vezes e larga a bicicleta, porque começa a doer o corpo, as costas, e aí tá lá, hein? Dinheiro empatado, perdeu dinheiro e quer vender por preço que pagou, e não vai conseguir. Então minha dica também é, se você quer começar a pedalar, compra uma bicicletinha velha, sinta o gosto com ela, aí você vai, aos poucos vai mudando, você vai vendo outra bicicleta, você vai mudando para até melhorar. O percurso mais longo que eu fiz foi o Caminho da Fé. Foi o ano de 2018 e 2019. Eu saí da cidade de Águas da Prata e fui até Aparecida do Norte. Esse percurso é pelas fazendas, cortando toda a Serra da Mantiqueira. Passa pelo sul de Minas. É um percurso super gostoso. Foram divididos em 6 dias, 320 km em 6 dias. E os equipamentos para ciclismo, o essencial, o básico, não é caro. Você encontra em qualquer secretaria de bairro por um preço legal. Tipo, o essencial que é capacete, luzinha e luva. Importante a luva, porque quando você cai, a primeira coisa que vai no chão é as mãos. E o equipamento se torna caro porque as pessoas, tem muita propaganda, a bike virou muita moda. Então as pessoas compram coisa de marca, equipamento de marca, e uma vê a outra usando, às vezes quer comprar igual, para ficar igual ao amigo. Aí a pessoa acaba gastando mais do que não tem. Quando eu estou pedalando, eu me sinto à vontade, eu desestresso, fico livre, eu sinto o vento batendo na cara, vejo as paisagens, vejo as coisas besteiras dos outros na rua, dou risada. Se você está interessado em seguir ao ciclismo, continua. Vai firme, que é um esporte super legal, só tem bons benefícios. Você vai conhecer muitas pessoas, muitos lugares, muitas paisagens bonitas, e vai aos poucos, assim, não vai de uma vez, começa aos poucos, para o seu corpo acostumar, porque no começo é dolorido, e não tem essa de idade. No grupo que eu pedalo, o mais novo tem 8 anos e o mais velho tem 70 anos. E todos nós pedalamos iguais, ninguém fica para trás. Então persistam, continuem assistindo esse canal super legal, Vidas Enfim, que toda semana tem dicas interessantes para vocês. Obrigado.